Você já parou para pensar que um dos maiores desafios de uma pessoa é manter sua vida financeira organizada? Agora imagina comigo o tamanho que é o desafio duas pessoas dentro da mesma casa manter essas finanças organizadas a dois ao mesmo tempo. E aí, lindos e lindonas, eu sou o Rodrigo Oliveira e nesse vídeo eu quero expor, colocar, desacortinar diante dos teus olhos 5 erros financeiros que você e seu cônjuge estão cometendo e que está impedindo o seu casamento de prosperar financeiramente. Mas antes de expor esses erros, se você chegou até aqui é porque você está pesquisando sobre o assunto, é porque você quer transformar as finanças do seu casamento. Se você chegou até aqui é porque você reconhece que precisa de um passo a passo. E por que eu sei disso? Porque você está pesquisando, porque você pesquisou como organizar as finanças do meu casamento, como eu e meu cônjuge prosperar financeiramente. De alguma forma você pesquisou e chegou até aqui. E o que eu tenho para te apresentar é exatamente isso que você precisa. É um passo a passo, é um método, é um treinamento 100% online que vai conduzir você e seu cônjuge em direção a essa organização financeira. Eu aposto que vocês em algum momento já conflitaram sobre esse assunto. E isso eu quero que você entenda que não é um privilégio só seu. Se você briga por causa de dinheiro dentro da sua casa, mais de 50% dos divórcios no Brasil acontecem por causa de questões financeiras. Então é o seguinte, o que você precisa é de um método, o que você precisa de um passo a passo. E você sabe disso, por isso que você está pesquisando na internet. É por isso que você está indo no Google, indo no YouTube e chegou até esse vídeo. O que você precisa é de um método. Agora, antes que o seu casamento vire uma estatística negativa, clica no link que está na descrição e conhece o treinamento. Esse treinamento vai ajudar na organização das suas finanças. O treinamento hoje está numa condição diferenciada e você não pode perder tempo. Claro, se o teu casamento for prioridade na tua vida, se o teu casamento for prioridade para vocês. Então clica no link, conheça o treinamento e agora sim, bora de conteúdo. Quando o assunto é dinheiro, nossa tendência é repetir os comportamentos dos nossos pais. Então, muito provavelmente, assim, talvez, se pá, vocês estão conduzindo, vocês estão reproduzindo os erros que seus pais cometiam. O detalhe é que, muito provavelmente, você está reproduzindo isso exponencialmente, já que você reproduz os erros dos seus pais e o seu cônjuge reproduz os erros dos pais dele. Então, acaba que os erros do seu casamento produzem resultados ainda piores do que o casamento dos seus pais. Aí você pode me dizer: mas Rodrigo, meus pais ainda estão casados e o casamento deles é uma bênção. Tudo bem, mas e financeiramente? Eles são exemplo quando o assunto é dinheiro? São exemplo para vocês, para outros casais, para os netos? Como era? Lembra lá na tua infância como que era a conversa entre eles quando o assunto era grande? As conversas dos seus pais eram tranquilas ou bastava tocar no assunto e virava uma grande discussão? Sua mãe precisou em algum momento esconder algo do seu pai ou seu pai escondeu algo da sua mãe? Eles sempre tiveram tranquilidade quando o assunto era finanças ou em algum momento tiveram que recorrer a empréstimo com bancos ou até com agiotas? Pensando nisso, eu resolvi fazer esses 5 erros. E já adianto que eu sei que existem diversos outros erros que são tão perigosos quanto. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, 5 já está de bom tamanho, tá? Agora, se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, nesse canal eu entrego e ensino princípios para a construção de um casamento mais próspero. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nada, beleza? Vamos lá então. Primeiro erro que os casais têm cometido e têm feito o casamento afundar é o individualismo. Individualismo é muito diferente, é totalmente diferente de individualidade. Dentro do casamento, cada um dos cônjuges precisa respeitar a individualidade um do outro. Por quê? Porque a individualidade ela remete à identidade de cada um, aos atributos que tornam essa pessoa um ser único. A identidade do seu cônjuge é o que torna ela essa pessoa única e maravilhosa que ela é. Agora, viver de forma individualista é a atitude de viver
a forma egoísta, com pensamentos somente em si, sem se preocupar com o outro, demonstrando pouca ou até nenhuma solidariedade com o outro. Ou seja, é o egoísmo encarnado, vivendo entre nós. É quando você olha dentro de casa e se vê sozinho, porque o outro é individualista. E como que esse individualismo se aplica à vida financeira no casal, no casamento? O erro aqui é o casal viver de forma separada nas finanças, sem ter a compreensão de que o dinheiro é do casal. Não existe mais o meu dinheiro, o seu dinheiro. O casal dividem as despesas da casa e cada um que se vire. Isso não pode dar certo. A Bíblia diz que serão uma só carne. Diz também que o reino dividido ele não resiste, ele não resistirá. Então não tem como a tua casa ser dividida financeiramente e prevalecer. Agora é o segundo erro, que é mais comum do que você possa imaginar. É o erro de não conversar sobre dinheiro. A vida financeira da família, às vezes, está uma zona, uma grande zona, uma zona total, e uma conversa pode provocar uma discussão. É como se fosse uma centelha em cima de um combustível que vai explodir tudo. Eu já acredito que o diálogo aberto sobre a situação financeira atual do casal tem o poder de trazer cura. É como se você estivesse tirando o band-aid de um machucado que precisa respirar, que precisa ter contato com o ar. Agora, se o diálogo feito, executado pelo casal durante a crise, ele pode trazer cura, imagina se esse diálogo feito antes da crise vai trazer proteção para a sua vida, para o seu casamento. E o que eu quero dizer é, se hoje a sua vida financeira está boa, converse, faça juntos um planejamento de como potencializar essa capacidade de adquirir riqueza. Se, porventura, a vida financeira do seu casamento não é das melhores, converse também. Trace juntos um planejamento de como sair dessa situação, de como trazer restauração, de como trazer a transformação dessa área na vida de vocês. Converse, dialogue, comunique-se. O terceiro erro que assombra a vida dos casais é não possuir uma reserva. Entenda o seguinte, o dia mau vem para qualquer um. O desemprego, uma enfermidade, um problema inesperado no carro ou na casa. Problemas assim podem acontecer e assim nós precisamos estar preparados. Mas eu quero que você visualize por um outro ângulo. O dia bom também chega, o dia bom também acontece. A oportunidade de comprar uma casa própria, de trocar o carro, de fazer a viagem dos sonhos do casal, ou então até aquela grande oportunidade de abrir o próprio negócio, de começar a empreender. Isso também acontece para qualquer um. E para qualquer uma dessas oportunidades, o casal precisa também estar preparado. Assim como ele precisa estar preparado para o dia mau, o casal também precisa estar preparado para o dia bom. E o que nós vemos constantemente é casais vivendo sem a segurança de possuir uma quantia de grana investida para esses fins. O casal deve sempre pensar e agir um passo à frente. Se você pesquisar um pouco, você vai encontrar diversos conteúdos aqui no YouTube mesmo falando sobre reserva de emergência. Mas o que eu quero propor para você é que você mude esse título. Não chame de reserva de emergência. Chame ela de reserva de oportunidade. Essa simples mudança, ela faz um efeito mega transformador. Porque se você guarda dinheiro para emergência, emergências acontecem. Agora, se você guarda dinheiro para as oportunidades, adivinha o que vai acontecer na tua vida. O quarto erro é não reconhecer o peso emocional do dinheiro na sua vida. No livro Dinheiro é Emocional, o autor revela o seguinte: dinheiro ele é tão emocional que realmente achamos que estamos seguros e acima dos outros se tivermos com algum dinheiro no bolso. O contrário também é verdade. Quando não temos nenhum recurso, nós nos sentimos inseguros e o menor dos homens. Quando o dinheiro governa os nossos sentimentos, os nossos valores se invertem. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. O autor é o Tiago Brunet, do livro Dinheiro Emocional. Aí eu preciso te contar a seguinte história. Eu, quando me casei com a Rosângela, não sabia que eu sofria de uma doença na alma.
e que isso me fazia gastar muito dinheiro na padaria. Eu gastava cerca de R$ 3.000 por ano na padaria. Mas para não ficar assim simplesmente jogando aqui esse valor, eu vou tentar resumir o que aconteceu comigo, o que acontecia comigo e que eu percebi só depois que casei. Quando eu era criança, o meu pai, para bancar a nossa família, ele precisava sair para trabalhar antes das 5 da manhã. Voltar para casa era só depois das 9 da noite. Então, nossa semana ela se resumia como? Era acordar sem ver o nosso pai ali, tomar um café da manhã sem ter ele junto com a minha mãe, sentado à mesa ali. O almoço era sem ele e muitas vezes o jantar também, ele ainda não tinha chegado do serviço. Já no final de semana, o que acontecia? Ele acordava primeiro que todo mundo, ia na padaria, comprava pão, comprava alguma coisa ali para rechear o pão, ia para casa, voltava para casa, fazia o café, nos acordava eu e meu irmão, e naquele dia, naquele sábado, nós tínhamos uma refeição com todos ao redor da mesa. Pai, mãe e os 2 filhos. Eu quero que você entenda que não era o que ele havia comprado. Porque, na moral, pensa numa situação difícil, pensa numa situação complicada, década de 90. Na maioria das vezes, era só pão com manteiga. Algumas vezes a minha mãe cozinhava um cuscuz, ou naquela semana que ele estava mais abonado por causa do 5º dia útil, ele comprava uma maionese, uma sardinha, fazia um patê. Não era o que ele comprou, não era a refeição ali que a gente tinha naquele dia. O que marcou a minha vida foi aquele momento, aquela experiência de ter a família toda ao redor da mesa junto. E quando eu cresci, quando eu me casei, o que eu queria era viver aquelas manhãs de sábado todos os dias na minha vida. Então eu ia todo santo dia na padaria e tudo para satisfazer uma necessidade que existia em mim desde criança. Existe um peso emocional no dinheiro. E para entender esse peso, para dar real entendimento nesse peso que o dinheiro tem sobre a nossa vida emocional, só com desenvolvimento pessoal, só com o autoconhecimento de quem realmente nós somos, só é olhando para dentro, para visualizar o que está doendo lá. Antes de falar do 5º e último erro, se você não curtiu esse vídeo ainda, esse é o momento, poxa. Toca nesse joinha e me ajuda a espalhar essa mensagem para os 4 cantos dessa internet. Eu tenho certeza que existem muitos outros casais que precisam ouvir sobre isso. Inclusive, se você conhece alguém assim, pega o link, clica aqui embaixo, tem um link, compartilha no WhatsApp dessa pessoa. Deixa que a mensagem fale por si só, beleza? O 5º erro que os casais cometem, e aqui eu alucino que talvez seja o primeiro a ser exterminado, é você transferir a responsabilidade dos seus problemas para outras pessoas. É a falta da autorresponsabilidade. O que acontece com a maioria dos casais é que eles não se responsabilizam pelos seus atos. É sempre culpa de outro. Se o dinheiro não dá para o mês, a culpa é do patrão, já que ele não deu o aumento que eu tanto mereço, que eu tanto trabalhei, que eu almejo ganhar. Ou do governo, já que ele cobra impostos, já que ele colocou o preço da gasolina lá em cima. Ou até mesmo do seu Zé, lá da quitanda, que aumentou o preço da batata doce. Nunca é responsabilidade deles. O casal ele fica contando historinha para validar a situação que eles estão vivendo. Mas não se engane. Aquilo que você planta, você colhe. Então pare de reclamar. O primeiro passo é parar de reclamar que o dinheiro não dá. Levanta a bunda da cadeira e vai fazer acontecer. Una forças com seu cônjuge. Trace um plano, faça um planejamento e viva o melhor que Deus possui para o casamento de vocês. Lembre, a vida que vocês têm vivido hoje é mérito exclusivo de vocês. Vocês escolheram estar onde vocês estão. Então pare de jogar a culpa nos outros e comece a fazer escolhas melhores. Comece a plantar sementes melhores. Se você em algum momento percebeu que está cometendo algum desses erros, a minha intenção não é trazer humilhação, mas sim desconforto. Eu quero que você sinta náusea da situação.
financeiro que você está vivendo e comece hoje um novo tempo na vida financeira de vocês. Estabeleça um fim ao individualismo, à falta de comunicação. Trace um planejamento, trace um plano da construção de reserva de oportunidade. Trabalhe as suas emoções quando o assunto é dinheiro, em relação ao dinheiro. Pare de culpar os outros. Não são as suas condições, e sim as suas decisões que definem o seu futuro. Então, não esquece de tocar no link que está aqui na descrição e conhecer o nosso treinamento. Decida viver o melhor de Deus para o casamento de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.